Então, nós vamos começar de pé. Então, dá uma boa espreguiçada lá, solta. E aqui mantendo os seus pés paralelos, nós vamos de novo deixar os joelhos bem tranquilos, sentir que existe uma entrega absoluta aqui nessa região. Então, o esforço não pode ser da sua articulação. Tem toda uma musculatura aí que sustenta essa articulação, né? Então, sinta que você usa o corpo todo, mas que não leva o joelho como o ativo no seu movimento, né? Então, inspirando e crescendo, expirando e soltando, e mais uma vez inspirando, crescendo, expirando e soltando. Agora, nós vamos sentir os pés bem firmes, movimente um pouquinho os pés, sinta bem as plantas dos pés, sinta espalharem os seus artelhos, sinta que os seus pés agarram no chão, acorde os seus pés. E sentindo daí que a partir dos 4 pontos, dedão, dedinho e calcanhares, parte lateral externa e interna, você cria uma estrutura de apoio para o resto do corpo. O cóccix relaxa, não precisa ficar recolhendo e retificando a lombar, deixa a curvinha natural, só relaxa se levar lá para trás, para cima o cóccix. E descanse aqui. Então, sempre lembrando que nós não estamos caindo para frente, nem caindo para trás, mas estamos apoiando o eixo do corpo no centro dos pés. Tá? E aqui, nós vamos estender os braços e agora deixe que as suas escápulas se abram, se espalhem, como se fossem asas. Então, solta lá longe e cresce lá para o alto. E aqui nós subimos nas pontas dos pés, expiramos, descendo, só mais 2 vezes. Abre as suas asas, só inspirando. Desce com a expiração, tente não deslocar o corpo para frente, mas para o alto. E expirando, voltando. E agora só estendendo os braços, como se fosse aqui a estrutura da montanha, mas com os braços elevados, e estenda lá para o alto, uma palma virada para a outra, estique os dedos das mãos, e agora, expirando, deixe os ombros voltarem para longe das orelhas. E agora entregue esse esforço, simplesmente sentindo a sua respiração, mas sentindo que engajou o seu corpo inteiro, desde os pés até o alto da cabeça, até as pontas dos dedos das mãos. E expirando, relaxe, entregue e solte. Nós vamos agora usar, então, a parede e nós vamos ficar de frente para a parede. Você vai usar depois a cadeira, pode deixar na sua frente. Então, coloque as mãos, elas não precisam ficar aqui diretamente na frente dos ombros, elas podem ficar um pouquinho para a lateral, a distância de uma mão para outra, e apoie bem as palmas espalhadas, os dedos espalhados, e nós vamos estender o bumbum lá para trás, e cuidado para não ficar com os pés antes dos quadris, e muito menos os pés lá depois dos quadris. Então, alinhe os seus calcanhares com os quadris. Então, deixe os pés separados, mais ou menos na largura do quadril. Levemente, um dedão aponta um pouquinho mais para dentro. E nós vamos aqui expandir a coluna. E, se quiser, escorregue daí os seus braços, se for possível, fazer um desenho em que a coluna fique paralela ao chão. Então, aqui, cuidado para não recolher
você vai relaxar e não precisa forçar para cima o bumbum, mas fazer de conta que vai sentar na parede lá de trás. Então, o seu cóccix vai lá para trás, lá para trás. A cabeça fica na linha dos seus braços e você observa que as mãos estejam na mesma altura. Então, um pulso alinhado com o outro e deixe que os ombros fiquem se afastando das orelhas, mantendo uma linha bem longa das mãos até o finalzinho do seu cóccix, lá da coluna. Não vamos pendurar o peso da cabeça, nem levantar a cabeça. Você vai encontrar um ponto confortável em que a parte cervical permaneça longa. E se respiramos aí algumas vezes, nós estamos, na verdade, fazendo o desenho de um ângulo reto, como se estivesse fazendo a postura do cachorro de cara para baixo, só que num apoio diferente, usando o aparelho. Devagar, relaxe. Então, entregue totalmente e volte de novo, inspirando e descanse. Sinta lá a sua respiração. Procure respirar sempre usando as narinas, né? Especialmente inspirando pelo nariz. Se em algum momento, no final da execução de cada postura, você quiser fazer um sibilado, pode suavemente expirar longamente usando a boca. Então, novamente agora, nós vamos passar outra vez aqui para a postura, fazer de conta que é o cão de cara para baixo, a Adho Kashwanasana. Então, expanda outra vez a coluna, cuidado para não empurrar o bumbum para o teto, simplesmente deixa o bumbum sentar lá atrás. E nós vamos agora trazer o pé esquerdo um tiquinho mais perto do pé direito e vamos estender a perna direita lá para trás, imitando aqui na postura do guerreiro 3. Então, não precisa abrir totalmente, mas abra um tiquinho só o seu quadril, empurre a bolinha do pé lá para trás. Cuidado para não flexionar o braço esquerdo, mantenha os dois braços estendidos igualmente e deixe que a coroa da cabeça continue apontando lá para a parede da frente. Cuidado para não encurtar o lado esquerdo. Então, expanda a coluna, expanda o pé lá longe da cabeça. E expirando, descanse, relaxe, solte. E voltou, relaxou. Nós vamos fazer agora a mesma coisa do outro lado. Então, voltamos nesse cão de cara para baixo, adaptado, e trazendo um pouquinho o pé direito, agora mais perto do esquerdo, nós vamos inspirando, elevar a perna esquerda. Continue empurrando as mãos contra a parede é a sua referência. Empurre a bolinha do pé lá para trás e procure estender todo o seu corpo. Então, estende o pé lá para trás, empurra a coroa da cabeça lá para frente e mantenha a mesma intensidade do esforço com os dois braços. E expirando, flexionando as duas pernas e apoie e desenrola, tá? Nós nunca desenrolamos o corpo com
os braços largados, sempre apoiando e desenrolando, protegendo a sua coluna. Nós vamos retomar essa posição, o cachorro, o guerreiro, 3, e dele nós vamos passar para meia-lua, Ardha Chandrasana. Da seguinte forma, nós vamos utilizar a cadeira. Então, apoio lá, novamente, voltamos. E estenda a perna direita. E agora, devagar, nós vamos abrindo. Então, apoie aqui a sua mão esquerda. E comece a subir um pouco a mão direita na parede, com a perna direita estendida. E aqui você vai colocar o cotovelo e deixar o braço direito com o cotovelo flexionado. E nós não vamos olhar para cima, nós vamos ficar olhando para frente. Então, pressione a sua mão direita contra a parede para abrir o peito, a mão esquerda, o cotovelo esquerdo apoiado, e empurre para longe, ou o seu calcanhar, ou a ponta do pé. Use o esforço do recolhimento da musculatura do assoalho pélvico, Mula Bandha. Cuidado para a cabeça não pendurar. Então, a região cervical continua com a linha da coluna e os 2 ombros estão afastados das orelhas. Para desmanchar, você vai expirar, recolhendo e flexionando os 2 joelhos, trazendo de volta, apoiando e desenrolando. A mesma sequência, agora, nós vamos fazer do outro lado, né? Desculpa, eu vou ficar de costas, né, mas teria que ficar movimentando daí a cadeira para fazer o outro lado. Então, nós retomamos a Adho Mukha Svanasana, aqui. Retomamos Virabhadrasana, 3, estendendo lá. Sinta a respiração, então com calma, dosando esforço e entrega. Então, coloque o apoio agora na mão direita, do cotovelo direito, e vai girando a abertura do corpo para o outro lado, subindo com a mão esquerda lá na parede. Deixe o cotovelo flexionado e apoie bem a mão. Nós estamos trabalhando bastante os pulsos também, porque existe uma pressão da palma da mão contra a parede. Empurre o seu pé para longe da cabeça, ombros distantes das orelhas, a sua cervical continua a linha da coluna e expanda toda a lateral do corpo. As 2 laterais estão estendidas. A coroa da cabeça na mesma linha da coluna e do seu pé, que alcança lá longe. Respire, ative o Mula Bandha, o assoalho pélvico, a musculatura do xixi. E na próxima expiração, então, flexione com suavidade, com cuidado, e descendo, apoiando. Quando estiver aqui, agora você vai soltar os cotovelos,
vai deixar os pés paralelos, vai soltar a cabeça, relaxando, e se sentir que é possível soltar a cabeça na direção do chão, solte, use a cadeira como apoio para as suas mãos, para os seus braços, para a cabeça, como quiser. E se for ainda possível, segurar nos seus cotovelos, simplesmente agora relaxando, entregando, abandonando o esforço, simplesmente soltando todo o peso do seu tronco, da sua coluna, sem exigir, sem forçar nada, simplesmente soltando o peso e mantendo esse breve descanso. Relaxe, flexione bastante, alcance as coxas e devagar venha desenrolando, subindo a cabeça por último. Então, voltamos agora e nós já vamos aproveitar separando aqui as pernas. Então, deu uma boa separação. Muito bom. E nós vamos começar, então, para o seu lado direito. Então, deixe a perna direita abrindo aqui, alinhando o calcanhar com o arco do pé esquerdo. Nós vamos passar para a postura do triângulo, Utthita Trikonasana, o triângulo que se estende. Então, as duas pernas estão estendidas. Nós vamos ativar um pouquinho aqui os braços, então simplesmente empurre para as laterais e nós vamos girar os ombros, os cotovelos e as palmas para cima e sentir que existe uma expansão das pernas, dos braços, do tronco todo, da coluna toda, até a coroa da cabeça. E agora nós vamos expandir lá para a lateral direita. Então, relaxando, entregando agora, entregando o quadril direito lá para o chão, nós vamos deixar expandir o alcance da mão direita. Vire para baixo as palmas e alcance lá longe. Cuidado para não cair com o corpo. Mantém a lateralidade. Inspire, vai mais um pouquinho e mais um pouquinho. E você tem aqui a cadeira para apoiar. Eleve o seu braço esquerdo e, se possível, abrindo um tiquinho mais a postura. Mantenha hoje a sua cabeça sempre olhando para frente, cuidando para não derrubar o peso, mantendo a cervical. Se puder aqui descer um pouquinho, vai descer. Se preferir, apoiar a sua mão no tornozelo, apoie, ou ainda atrás, num bloquinho, num livro, como você quiser. E expanda aqui. Então, expandimos o Utthita Trikonasana. Do triângulo, aqui, nós vamos relaxar e ainda use a cadeira, se for preciso, ou, se não for preciso, deixe a mão atrás e estenda o braço e deixe escorregar um pouquinho, soltando o peso do quadril. Então, mantenha aberta essa linha do seu calcanhar esquerdo até a pontinha da mão esquerda. E agora, expirando,
relaxando, Sukham, no conforto, relaxando. Nós vamos passando agora para frente as mãos, nós vamos girar aqui, usar o tornozelo do pivô para trazer o pé para frente. E vamos descansar aqui em Prasarita. Então, use bloquinho, os livros, outro banco, outro apoio, a manta que você pegou, qualquer coisa para apoiar, se é difícil tocar no chão, e relaxe, soltando todo o peso. Cuidado para não forçar o bumbum, nem para cima, nem para baixo. Você simplesmente imagina que se senta na parede de trás, mas mantém o bumbum na linha dos calcanhares. E eleve-se inspirando. E nós vamos passar agora para o outro lado. Então, vai abrir o pé esquerdo. Nós vamos devagarinho aqui, subindo. E agora, se quiser, você vai usar a cadeira do outro lado para apoiar o seu outro lado. Então, a perna esquerda agora estendida, o pé apontando, o pé direito recolhido, e nós vamos para o Uttita Trikonasana, o triângulo estendido para o lado esquerdo. Então, expandimos e, expirando, relaxamos. Então, dosando o esforço com relaxamento, esse quadril relaxa para baixo, não apontando para frente, simplesmente soltando para baixo o quadril esquerdo. E nós avançamos para utilizar toda a expansão da lateral e um pouquinho mais, e agora expande de novo, expirando após, com a mão na cadeira, no banco, em qualquer coisa, e soltando o braço esquerdo, o braço direito aponta lá para o alto. E nós aqui apenas respirando, vamos apreciar a expansão, a estabilidade, todo o seu esforço de expandir os braços, as pernas, a coluna. E entrando agora na entrega, no descanso, Sukham, Vairagya, desapega do esforço, descansa aqui e passamos para Parsvakonasana. Então você vai apoiar ainda aqui a mão ou o cotovelo na cadeira ou aqui no chão e descansar o peso do quadril e expandir intensamente essa linha reta do calcanhar direito até a pontinha da mão direita. Empurra, cresce lá. E expira, relaxa, faz o pivô no calcanhar esquerdo e flexiona um pouquinho o outro joelho, gira e solta. Agora, de novo, Prasarita, Padottanasana, aqui, utilizando outro apoio para os seus braços, para as suas mãos, para a sua cabeça. Expire livremente, não faça nenhum esforço exagerado para descansar. Devagarinho, aponte a cabeça lá para frente, subindo.
E nós vamos subir devagarinho, passo por passo, sem pressa. E flexione bem os seus joelhos, alcance as coxas, recolha o queixo, desenrole com uma inspiração, respire, descanse. Nós vamos novamente separar. Muito bom. E nós vamos novamente aqui abrindo o pé direito, alinhando com o arco do pé esquerdo. Para os homens é melhor alinhar os dois calcanhares e ainda entrando um pouco mais no esforço, flexionando e soltando o peso da coluna para o guerreiro 2, expandindo e com as palmas para baixo, o ombro esquerdo longe da orelha e solte o seu olhar agora, sinta os seus pés apoiados, sinta a parte externa do pé esquerdo bem apoiada e sinta toda a postura com o corpo aberto e a lateralidade trabalhando. Na próxima inspiração, a força se encontra na lateral esquerda e inspirando, traz de volta o corpo, estendendo e relaxando. E repetimos o guerreiro 2 agora para a lateral esquerda. Então, abrindo o quadril, abrindo todo a lateral da coxa, joelho, perna, tornozelo, pé apontando lá longe, alinhado, o seu quadril nivelado, sem soltar um quadril mais alto que o outro, cóccix calmo para o chão, corpo totalmente aberto, peito aberto, sem virar para a lateral. Inspirando, expirando, intensificando o sentar e relaxe, respirando a cabeça lá para o outro lado, o seu queixo paralelo ao chão, ombro direito permanece longe da orelha, perna direita bem estendida, com vontade. Utilize mula banda, firme a postura, encontre um ponto de conforto no seu esforço e com a força da lateral direita, a inspiração recupera de volta ao centro, expirando, relaxe. Descanse e nós vamos voltar na Tadasana, na montanha, sempre sentindo o topo da cabeça subir, né? Nunca achatando a coluna, achatando o corpo. E nós vamos nos sentar, tá? Então, expirando, sentando, sente-se como o corpo mais adequado para o seu corpo. E agora aqui, você vai usar a sua mantinha, se quiser, se preferir, por favor, utilize. Quando nós temos questões lombares crônicas, né, ou que se a lombar incomoda ou se facilmente fica dolorida, nunca sente direto no chão. Sempre utilize almofadas, um bloquinho, dicionários, manta, alguma coisa firme para elevar o quadril. Tá? Que isso aqui seria nocivo se você tivesse dores, né, aqui. Então, veja se é possível, se não, utilize a sua elevação.
nós vamos aproveitar a cadeira para colocar as pontas dos pés lá na cadeira. E nós vamos fazer um breve movimento de Navasana, né, da postura do barco, só que não precisa ficar assim super retinho. A gente vai deixar a coluna arredondar um pouco e vamos procurar apoiar no osso sacro. Aqui, em vez de apoiar aqui no final, a gente apoia um pouquinho no osso sacro. E estendemos aqui os dois braços, como se fossem os remos do barco, ou, se quiser, mantenha as mãos apoiadas aqui. Você que vai escolher o que é mais adequado. Tá? E daí, com cuidado, nós tiramos as pontas dos pés, se for possível, e, se for possível, estendemos. Então, segurando, as costas estão um pouquinho arredondadas, não estão retas, e respirando aqui ou com as mãos no chão. E trazendo, apoiando, descansando lá, soltando a cabeça e deixe devagarinho voltar a coroa da cabeça para o alto. E agora nós vamos nos deitar. Então, ativou um pouco o seu abdômen antes de deitar e deitando devagarinho, soltando aqui. Nós vamos usar a nossa faixa, ou cinto, ou cordão, qualquer coisa que você tiver para sustentar a perna lá para o alto. Então, começando com a perna direita, nós vamos colocar aqui na almofadinha do pé e vamos estender lá a perna direita. A perna esquerda, ela fica com o pé apoiado ou estendida, como preferir, tá? Ombros longe das orelhas e respirando. Então, lembrando aqui, não precisa afundar o queixo, porque tem uma curvinha natural na região cervical, mas se o queixo quer subir demais, então você vai colocar a sua toalhinha embaixo da cabeça ou um livro mais fininho, alguma coisa que ajude a elevar um pouquinho a cabeça, para evitar o queixo apontar ao teto. E sustentando aqui, respirando livremente, lembre-se que nós estamos dosando esforço e entrega. Então, o peso da perna está entregue à faixa e as mãos, os braços estão, na verdade, fazendo um pouco mais de força do que a perna. E os ombros não podem entrar nesse esforço, senão eles machucam a cervical e se machucam também. Então, deixe os ombros distantes das orelhas. Se quiser segurar com os braços estendidos, estenda desde que o ombro não faça esse movimento e desloque as escápulas. Então, deixe, pendure também o peso dos braços aqui. E para agora desmanchar, flexione, se não estiver flexionado, a perna de baixo, traga, relaxe e trocando. Então, nós vamos estender agora o lado esquerdo e, como preferir, mantém o pé direito apoiado no chão ou expande o calcanhar lá para longe. E, como preferir,
os seus braços apoiados, as escápulas apoiadas, a respiração tranquila, regular. E se desejar estender os braços, então sem deslocar as escápulas, apenas estendendo, mas mantendo o conforto do peso dos braços para baixo. Então, respirando e permitindo esse alongamento. Na verdade, aqui não precisa ficar demais, porque nós não estamos fazendo uma super expansão, apenas devolvendo a expansão da perna, que trabalhou bastante em esforço de pé. Quando nós trabalhamos todas essas posturas de pé, só lembrando que nós estamos beneficiando a absorção de cálcio e beneficiando toda a estrutura de sustentação do corpo. Nós vamos voltar agora a enlaçar aqui a almofadinha do pé direito. Nós vamos colocar o quadril esquerdo um pouco mais ao centro, estender, segurar as duas pontas na mão esquerda, soltar o braço direito e, expirando, deixar a perna direita ir lá para a lateral. E aqui nós sustentamos essa meia torção com a perna de baixo estendida. E lembrando que o esforço está equilibrado aqui com a entrega. E para retornar, nós vamos contrair o abdômen e vamos usar uma inspiração, sempre mantendo a coxa o mais próximo do abdômen que for possível. Então, voltamos, inspirando e expirando, relaxe e vamos trocar. Então, lá, e o quadril direito agora desloca um pouquinho para o centro, estende, inspire e expirando, soltando aqui a cabeça para o outro lado. Dosando esforço com entrega. Entregue a abertura do peito. Não exagere a extensão. Respeite o que o seu corpo solicita. Continue respirando livremente, tranquilamente, apreciando essa torção. E devagar, para desmanchar, nós ativamos Mula Bandha, inspirando, subindo, retornando, expirando, solte e descanse. Nós vamos utilizar agora o braço um pouquinho, alguns objetos para fazer um relaxamento um pouco diferente. Então, você vai colocar uma manta
mais, um pouco mais grossinha. E daí a outra você vai deixar com um pouco menos, né? A espessura um pouco menor. Então, uma um pouco maior e uma um pouco menor. Daí nós vamos colocar a maior apoiando atrás dos joelhos e a menorzinha apoiando atrás dos tornozelos, deixando o calcanhar soltinho lá. E nós vamos colocar uma elevaçãozinha da cabeça. Pode ser do tamanho que você quiser, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todo mundo, mesmo quem costuma não utilizar, hoje vai utilizar uma elevaçãozinha na cabeça. E a parte interna do corpo se abre. Pode colocar um pouquinho mais nas coxas, um pouquinho mais acima da dobrinha do joelho. E peito aberto, ombros longe das orelhas. Solte-se aí. Ajuste no seu maior conforto. Cubra-se se estiver frio. E relaxe, expire, descanse completamente, completamente. Permaneça aí no seu relaxamento, no seu descanso. Se você quiser, permaneça por mais tempo, longamente, mesmo que nós cheguemos aqui no encerramento da nossa prática. Por favor, se sentir que precisa ficar, você vai ficar mais tempo, tá? Então, sentindo a entrega, apreciando Sukham, o conforto, apreciando uma entrega completa, completa. Não segure nada. Você trabalhou intensamente com o seu corpo, com a sua mente, com a sua presença. A sua respiração sustentou todo o conjunto, corpo e mente, sustentou a sua prática e agora ela sustenta o seu rejuvenescimento. Agora a sua respiração continua sustentando o seu repouso, a sua restauração, o seu descanso completo. Todo o corpo relaxa, todo o corpo se entrega. Lembre-se que, se você preferir, continue agora no seu relaxamento. Por favor, permaneça lá o tempo que sentir que é adequado para você se restaurar, se refazer